Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live muito especial da Associação Fernanda Bianchini. Este espetáculo que é viver há 25 anos, transformando vidas, transformando sonhos em realidade. Vocês que estão acompanhando a Associação Fernanda Bianchini há um certo tempo nas nossas lives, estão percebendo os nossos conteúdos através de histórias de alunos que contam como foi desafiador cada momento que eles enfrentaram na vida e também assuntos muito importantes para a melhora da rotina, melhora da saúde, melhora da qualidade de vida. Então tudo isso é muito importante. E não tem como começar uma live não agradecendo os nossos patrocinadores, que são fundamentais e essenciais para que a associação possa continuar transformando sonhos em realidade. Que é a Libes Farmacêutica, desde 2013, nossa patrocinadora, Banco Industrial do Brasil, Banco Toyota do Brasil, Empresa Amazonense de Transmissão de Energia, Centro Atacadista Barão, BD, Citrosuco Paulista, Comércio de Veículos Toyota, Fischer Participações, Rafael Prado Guerra. Esses são nossos patrocinadores, os quais agradecemos do fundo do nosso coração por estar nos ajudando a transformar tantas vidas neste momento tão desafiador. E a nossa convidada de hoje é a doutora Renata Kitadi, uma super mega nutricionista que vai trazer um assunto importantíssimo como esse que nós divulgamos para todos vocês, que é a saúde intestinal e seu reflexo na imunidade, um momento no qual precisamos cuidar do nosso corpo, de dentro para fora, para que a nossa imunidade aumente e para que as doenças não cheguem. Então, tanto o coronavírus, que hoje está sendo essa pandemia que está assustando tantas pessoas, e também várias outras doenças. A doutora Renata, ela é a minha nutricionista e eu tenho muito orgulho que depois que eu tive minha terceira filha, a Bia, eu engordei muito, né? Ansiedade, amamentação, tem mulheres que na amamentação engordam muito, tem outras que emagrecem muito, cada uma tem a sua história. E eu engordei muito. E a doutora Renata, ela é responsável por eu eliminar 16 quilos. Então algumas pessoas lembram quando eu estava mais gordinha e agora eu tô tão feliz, tão saudável, tão bem. Então a importância de uma alimentação saudável e de uma forma tranquila. Eu falo para vocês que não foi nada radical, foi uma nutricionista que olhou para Fernanda lá dentro, para aquele momento que eu estava vivendo e que construiu junto comigo aquilo que seria bom para mim. Por isso que eu falo que ela é muito especial. Ela também é nutricionista do Mauricinho, que está tendo uma adolescência incrível, graças às suas orientações e resultados inacreditáveis para a idade que ele tem, 12 anos apenas. Então, eu sei que ela já está aqui e eu vou chamar a nossa querida Renata. Informações positivas, ela é super inteligente, super estudiosa. Vocês podem ter certeza que tudo que vocês ouvirem vai ser de primeira, porque é isso que ela tem: qualidade, eficiência, amor pelo que faz, muito carinho, muita dedicação. E o assunto de hoje, Rê, muitas pessoas da Associação Fernanda Bianchini não conhecem. Então, obrigada por esse presente que você está nos dando. Seja bem-vinda, querida. Delícia. Obrigada, eu que agradeço poder estar aqui, poder falar em nome da nutrição, poder falar por você, que é uma paciente querida e super especial, que me deu esse presente de ter esse resultado, né? Porque não adianta também o nutricionista fazer o seu papel
e não ter essa adesão, não ter esse cuidado, não ter essa credibilidade, porque você acreditou em mim, acreditou que seria possível e caminhamos juntas para o resultado, né? Isso é muito gostoso. Assim como o seu filho, que o Mauricinho é outro exemplo, uma coisa fofa, maravilhosa. E é um orgulho enorme eu poder cuidar de vocês. É gratidão o tempo todo, tá? A Então, autoestima vai lá em cima, né? Rê? A autoestima vai lá em cima quando a gente tá bem com a gente. Então, e a autoestima é tudo neste momento. Agora, poucas pessoas estão falando sobre o assunto que a gente vai falar hoje nesta live tão especial, que é sobre a saúde intestinal e como ela reflete na nossa imunidade, né? Hoje, a hora que eu mandei para os grupos das mães da associação, elas falaram, Fernanda, eu não imaginava que refletia. Então agora você vai contar para a gente o quanto reflete. reflete e assim, muitas pessoas nem acreditam muito nessa relação, né? Dos sinais que o nosso corpo dá, principalmente pela função intestinal, e o quanto a gente precisa olhar para isso e respeitar esses sinais, né? Os sinais do corpo de uma forma geral, mas principalmente no que se refere à função intestinal propriamente dita, né? Quando eu faço o tratamento, você já passou por isso, você já recebeu as orientações, as suplementações necessárias, né? Quando a gente iniciou todo esse processo e foi super importante. O quanto esse contexto geral faz a diferença, né? Então a gente precisa primeiro ter um olhar fundamentalmente para a alimentação. Então, a gente precisa sim respeitar toda a questão do paladar, né, da gente, o quanto o nosso corpo tem as necessidades individuais, porque isso existe, né? O corpo pede. Se o corpo está pedindo um doce, se o corpo está pedindo uma coisa azedinha, por exemplo, chupar um limão. Eu tenho casos de pacientes que amam o limão. Isso são sinais que o corpo está dando para a gente, né? Agora, por que que isso acontece? Por que que esses sinais aparecem? Porque a gente pode estar se deparando com algumas carências nutricionais ou com má absorção. Muitas vezes a pessoa até se alimenta razoavelmente bem, mas não tem uma absorção adequada. Ou seja, esse alimento não chega para dentro da célula. Ele acaba sendo eliminado por não ter a qualidade absortiva que é merecida a ele, tá? Então, quando a gente fala em saúde alimentar, né, que reflete na saúde intestinal, a gente precisa sim focar na qualidade, né? Quando a gente se alimenta de comida de verdade, o que que eu falo quando é comida de verdade? É o arroz, é o feijão, é a carne, é o peixe, é o frango, é o ovo, ou seja, qualquer fonte de proteína, desde que você não tenha nenhuma crença em relação a isso, né? Com todo respeito aos vegetarianos, aos veganos, mas no que se acomete a alimentação saudável, foi o que eu aprendi na minha faculdade, e a gente realmente individualiza de acordo com as necessidades individuais de cada um. O prato de comida é o prato completo, sim. É o prato que tem o arroz, é o feijão, é a salada, é a verdura, é a proteína, que pode ter várias origens. Baseado nisso, o que que a gente precisa? Fazer com que o nosso corpo assimile bem esse recurso nutricional, né, que é proveniente do alimento, e com isso tenha a absorção adequada e a utilização adequada, ou seja, chegue na célula para que a gente tenha saúde. Agora, se a gente não tem uma qualidade do nosso trato gastrointestinal, ou seja, uma digestão bacana, uma digestão adequada, se a gente não tem uma funcionalidade intestinal adequada, ou seja, se a gente tem um quadro de má absorção, a gente pode comer o prato mais lindo, mais colorido, mais enriquecido, né? Da cor do arco-íris, né? Que tem alguns autores que falam, nosso prato precisa ter a cor do arco-íris. Nem sempre é possível, mas a comida, propriamente dita, a gente tem uma fartura aqui no nosso país, graças a Deus,
né? País tropical, a gente tem frutas maravilhosas, verduras maravilhosas, fontes de proteína também muito boas, que a qualidade nem é tão boa assim lá fora, né? Então a gente precisa ter essa qualidade absortiva. E como é que a gente tem essa qualidade absortiva? Desde que o nosso intestino esteja funcionando bem, né? Ou seja, a nossa microbiota. O que é a nossa microbiota? É a nossa flora intestinal, antigamente chamada de flora, atualmente a gente tem essa conotação nova, né, que é de microbiota. Então a nossa microbiota, ela precisa estar saudável, ou seja, ela precisa prevalecer na qualidade de bactérias boas. Geralmente 85% do nosso intestino precisa estar colonizado com bactérias boas. E 15% as bactérias ruins que a gente fala, mas elas também são necessárias, tá? Então, tendo elas necessárias, a gente precisa só que elas estejam em menor número, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente tem essa qualidade? Isso advém da nossa alimentação. Se a pessoa consumir muito produto industrializado, abrir muito pacote, eu falo até assim para simplificar, né? Abrir muito pacotinho, não quer dizer que você está tendo uma alimentação muito saudável, né? A gente precisa ter, como eu falei, a comida de verdade. Então, por exemplo, a gente tem os alimentos in natura, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. O que seria um alimento natural? Uma espiga de milho. O que seria um alimento processado? O milho que está lá na latinha. Ele já passou por um processo de industrialização e ele está lá na latinha. E o ultraprocessado seria um salgadinho de milho, que na verdade, de milho mesmo ali, ele vai ter traços, né? Ou praticamente nada, vai ter muito sódio, vai ter muita porcariazinha associada, entre aspas, né? Isso é proibido? Não, não é proibido, né? A gente tem que ter só bom senso na alimentação. A nossa prioridade no dia a dia é a comida de verdade, tá? E não a comida do saquinho, que a gente vai abrir o pacotinho. Então, voltando para a questão do intestino, quando a gente fala, então, dessa qualidade das bactérias boas, que elas precisam estar lá, ou seja, da qualidade da microbiota, a gente precisa que elas tenham condição de se proliferar em maior número. E como é que a gente faz para elas se proliferarem em maior número? A gente precisa ter essa alimentação bacana, a gente precisa ter fontes de nutrientes que aceleram essa proliferação das bactérias boas, que são frutas, verduras e legumes, por exemplo, que tem a função pré-biótica, ou seja, o alimento do probiótico. O probiótico vai ser essa qualidade boa da microbiota, né? São as bactérias do bem. A gente fala que tem a função probiótica. A função probiótica é a função ativa da bactéria do bem, presente ali, né? Feito isso, a gente melhorando essa qualidade da microbiota, a gente vai ter uma permeabilidade da membrana melhorada, né? Então, impermeabilidade, na verdade, a gente não pode ter a permeabilidade. O que é a permeabilidade? Quando a gente tem uma má absorção, ou seja, quando essas toxinas, esses resíduos nutricionais alimentares vêm em decorrência de uma má alimentação, volta para a corrente sanguínea, existe uma reabsorção dessas substâncias. E isso favorece em sintomas desagradáveis para a gente, como cansaço, fadiga, né? Dor de cabeça, um desconforto de sonolência, um mal-estar, né? Ele pode vir de várias formas. E aí, o que a gente precisa, então? Bom, preciso tratar essa permeabilidade. Eu não posso ter essa reabsorção desses nutrientes para a corrente sanguínea. Então, aí, a gente também tem que investigar, Fê, o que favorece isso no dia a dia de cada pessoa, né? Então, considerando não só a questão da alimentação propriamente dita, mas toda outra parte relacionada ao estilo de vida, né? Então, fazer atividade física, você bem sabe, né? A importância. É. Estamos mandando muita,
muitas atividades físicas para os nossos queridos alunos da associação, inclusive mandar um beijo bem grande para todos eles que estão aqui, para todas as pessoas que estão com a gente nessa live, a equipe da Físio Bianchini também, o quanto é importante essa movimentação consciente, né? O trabalhar o corpo, a mente. Mas a gente não tinha trazido essa importância ainda nas nossas lives, né? Por isso que eu achei super importante esse nosso contato aqui hoje para alimentação. Porque assim, se você não tiver uma boa alimentação, você não vai ter disposição para atividade física. Se você não tiver uma boa alimentação, de alimentos saudáveis, você também não vai dormir bem. Se você não dorme bem, você não vai descansar o suficiente para no dia seguinte acordar disposto, né? Então, tudo, a sua mente vai ficar acelerada, a ansiedade, porque, por exemplo, a flora intestinal, né, que agora tem até outro nome bem mais chique, né? Ela te dá ansiedade, né? Quando a pessoa tem problemas intestinais, ela tem aquela bateção, aquela coisa que às vezes parece que é o coração que está tendo algum problema por conta que gera tudo isso, né? E como a gente pode melhorar, né, essa saúde intestinal através da alimentação? Porque tudo acaba sendo um ciclo para um bem-estar, né? Tudo, né? Tudo está relacionado a isso, né? Então eu não sei se deve ter os alimentos importantes para a imunidade, aqueles que prejudicam a imunidade, para que as pessoas entendam, porque assim, a gente sabe que no nosso público da associação também, nem todos podem ter os probióticos, por exemplo, né? Nem todos podem ter os complementos, a gente sabe disso. Então, como conseguir aquelas pessoas que sabem, obviamente, seria bom, né, se consultar com um nutricionista online, ou presencialmente, quando tudo isso terminar, né, que eu acho que é super importante. As lives não substituem uma consulta, né, a gente traz orientação para vocês. Mas o que a gente pode, nesse momento que está todo mundo em casa, melhorar, sabe? Essa imunidade através da alimentação, essa saúde intestinal através da alimentação, para que realmente, hoje eu acredito que a gente está fazendo aquele ciclo de tudo que é importante para que as pessoas estejam bem em suas casas, né? Então, essa importância de hoje a gente fazer esse ciclo mesmo, né? Da alimentação, da mente, da saúde como um todo. Verdade, Fê, é isso mesmo. Acho que é um momento de reflexão geral, né? Tenho tido esse tipo de feedback e é muito bacana porque é um momento que a gente está tendo. Na verdade, eu digo até como uma oportunidade, né? Das pessoas olharem para si, olharem para as pessoas ao seu redor com uma outra visão, porque o convívio está mais intenso. Pegar, né, essa individualidade de cada um, essa demanda de cada um, de filho, de marido, de quem, né, depende do contexto, de quem está vivendo com quem nesse momento, enfim. E trazer esse cuidado, né, trazer esse afeto de uma forma legal, inclusive pela alimentação, ou seja, ir para a cozinha, preparar uma coisa legal, uma receita bacana com a família, com quem da família estiver disposto a isso, né? A minha filha ama, por exemplo. Eu digo uma mande para a cozinha todo dia. Todo dia. Inclusive, pode mandar umas receitinhas bacanas que nós vamos fazer todas. Eu fiz uma de couve-flor que eu fiz ontem aqui, achei super bacana, rápida, prática e super funcional, assim, nutritiva, antioxidante, porque tem cúrcuma. Então, assim, super legal e muito rápido de fazer. Mas a gente pode até depois montar alguma coisa e você vai passando para o pessoal da associação. Com o maior prazer. Combinado, combinado. O que a gente pode fazer é pensar nos alimentos que podem prejudicar, né, Fê? Então, completando um pouquinho, porque eu falei mais por cima, mas assim, eu acho que até por estarem em casa, as pessoas estão tomando mais bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela é prejudicial, sim, se consumida com muita frequência, para essa qualidade da microbiota.
Que aí eu queria entrar até num assunto que talvez as pessoas não conheçam esse termo, mas é um termo importante que acomete a microbiota, que na verdade é como se a microbiota estivesse descompensada, que se chama disbiose. Então, quando eu entrevisto um paciente, os primeiros contatos, é fundamental que eu investigue alguns sintomas dele, até para detectar essa provável disbiose. E a disbiose, que é essa alteração da microbiota, vai trazer para a gente o resultado do padrão de vida dele, do estilo de vida, desse consumo, porque se tiver um quadro de disbiose mais intenso, mais forte, a gente vai ter uma má absorção, com certeza, né? Porque essa microbiota vai estar mais fragilizada. Então, ele vai ter os sintomas de desconforto e ele vai ter a comprovação de que aqueles alimentos que ele vem comendo não estão fazendo bem para ele. Por exemplo, o que pode acontecer com um paciente quando ele tem disbiose? Só para, de repente, alguma pessoa tá lá e fala, eu sinto isso, que pode ser um sintoma, um sinal. Então, por exemplo, má digestão, né? Até chegar ao ponto de ter uma azia. Flatulência, extensão abdominal, né? Gases excessivos, até a irritabilidade, Fê, entra nesse contexto também. A gente pode considerar constipação intestinal ou até diarreia. Então, existe um desbalanço, porque não é normal nem ficar constipado, nem ter diarreia com frequência. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, caminhar com esses sintomas, dor de cabeça é um sintoma super importante de disbiose também. Caminhar com isso para a gente tentar identificar quais são os possíveis alimentos agressores. Se uma pessoa que nunca fez um acompanhamento nutricional, muitas vezes tem muita coisa para a gente mexer, né? Mas se é Um exemplo muito, né, que eu estava estudando sobre o tema, claro, você sabe que eu sou toda Caxias, com qualquer tema que eu venho abordar, eu quero conhecer, eu quero estudar, eu quero saber mais. E, por exemplo, as pessoas, elas podem desenvolver doenças autoimunes também, como artrite reumatoide, como lúpus, pela disbiose, que é uma coisa que eu não sabia, né? A fibromialgia, várias doenças autoimunes que podem ser desenvolvidas através dessa disbiose. Então, olha como a alimentação é importante para todo o nosso funcionamento e para evitar, porque depois que chega a doença autoimune, é tão difícil dela ir embora, às vezes ela não vai embora. Ela se ameniza em alguns momentos, as crises podem diminuir ou não, mas dificilmente ela vai embora. Então, olha como a gente é responsável pelo nosso futuro, pela nossa vida, pelos nossos problemas, né? Como a gente às vezes cria nossos próprios problemas futuros, né? verdade. E por que que isso acontece, né? Por que que a disbiose causa isso? Porque o corpo entra num processo constante de inflamação. É como se o corpo fosse ficando inflamado o tempo todo. E isso também gera obesidade, né? A gente sabe hoje que a obesidade é uma doença inflamatória. Então, ela não aparece como uma doença autoimune, mas ela é uma doença inflamatória. Então, a disbiose que mostra essa qualidade ruim da microbiota, ou seja, prevalência das bactérias patogênicas para quem está entrando agora, faz com que a gente tenha uma saúde prejudicada. E isso vai para o resto da vida, né? Então, a gente tem que considerar que para ter uma qualidade de vida bacana, para ter prevenção de doenças, que hoje o foco do nutricionista é prevenir doenças, sim, né? Não é simplesmente fazer o paciente emagrecer. É aumentar a longevidade, é aumentar a capacidade de concentração, trabalho num estudo, melhorar toda a parte de desenvolvimento pessoal, no sentido da autoestima, que você também está colocando aqui, que é super importante. Então, assim, é um apanhado muito geral, né, Fê? Agora, como eu estava falando do álcool, que é prejudicial para a microbiota, o consumo frequente, assim como os produtos industrializados, ou processados e ultraprocessados, como eu dei o exemplo do milho. Assim como se a gente levar em consideração os pacotinhos, né, que a gente vem a abrir
Mas aí também entra o uso frequente de antibióticos. Tem muitas pessoas que consomem antibiótico, né, a torto e a direito. Isso não é legal. Hoje em dia, graças a Deus, precisa de prescrição total e a coisa ficou um pouquinho melhor, um pouquinho mais controlada. Mas antibiótico faz super mal para a microbiota. Geralmente eu associo até o probiótico, rezando para que ele tenha uma interação com as bactérias boas que ainda estão ali sobrevivendo a esse antibiótico, para que a gente não tenha um prejuízo tão grande no pós-consumo desse remédio, dessa medicação necessária naquele momento. Lógico, tem que tomar, vai ter que tomar. Mas a gente tem como amenizar esses sintomas depois de alguns dias aí de consumo de probiótico ou já associando no início, tá? Outra Ok, coisa e a tensão muscular também entra aqui, né? entra o A estresse. tensão muscular. Porque hoje a gente percebe, né, que as pessoas, algumas pessoas estão conseguindo manter a tranquilidade, a paciência, a calma, a paz, mas algumas pessoas estão muito estressadas, estão muito tensas, estão tomando remédio para relaxar os músculos. E esses remédios não vão relaxar os músculos, eles só vão prejudicar o seu intestino, a saúde, né, que você tá buscando não vai vir através desse remédio, vai vir através de exercícios, através de alongamento, através de um contato, você no seu banho, tentando soltar a sua musculatura. E eu percebo mesmo que a tensão muscular, a fadiga, aquelas pessoas que têm aquele cansaço excessivo, qualquer coisa que vão fazer ficam muito cansados, tem a ver com o intestino também, né? Tem a ver com a alimentação errada que a pessoa vem fazendo e que acaba desencadeando, assim, muitas coisas, né? Infecções, por exemplo, né? Infecções. Você não vai combater uma infecção viral comendo alguma coisa que não seja saudável. Você vai, né? Aqui as crianças sabem, mamãe, eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Ai, mamãe, eu tenho que me alimentar bem pro bichinho do coffee morrer. Entendeu? Então eles sabem que é só se alimentando bem e não ficando deitado, prostrado lá no sofá, que muitas vezes é o que dá vontade, né? Com certeza, Fê. É bem isso, sim. E entra como até o sintoma da fibromialgia, né? Que é essa dor, essa tensão, essa coisa de ficar com contratura o tempo todo. Por quê? Porque não existe esse estilo de vida bacana que eu estava falando, associando o exercício, associando uma bebida alcoólica com moderação, né? Que as pessoas estão mais em casa e eu estou ouvindo isso, que o pessoal tá bebendo um pouco mais. E aí a gente com aula online, que está tendo várias, tem yogas maravilhosas acontecendo também, o RPG que a tua clínica está fazendo direto é maravilhoso também. Então a gente precisa, mesmo nesse contexto que a gente está mais confinadinho, fazer a rotina acontecer de forma bacana. Então isso desde o começo a gente já falava, não é só porque a gente vai estar dentro de casa que não vai ter rotina. Precisa ter rotina de horário para tudo. Precisa ter agenda para fazer o exercício. Eu tô vendo por mim, porque se eu não coloco na minha agenda, eu não faço nada. Então a gente precisa se organizar com os horários das refeições, com os horários dos lanchinhos, o horário do lazer. Então, assim, vamos fazer o bolo, um docinho, uma sobremesa, um prato gostoso, um lanche com alguém da família que esteja disposto a participar e está com vontade de fazer, como os filhos, por exemplo. Então, associar esse estilo de vida com esse momento de relaxamento, porque não deixa de ser, né? A gente trabalha com a questão do hobby, né? Do prazer, a gente está associando também um relaxamento, uma situação gostosa nesse momento todo que a gente está enfrentando, né? Então, a qualidade realmente Sou faz tetraplégica e não tenho estímulo para evacuar. E só consigo fazer estimulando e tomando remédio homeopático. Será que teria alguma terapia ou algum tipo de alimentação que eu não precisaria mais estimular? Porque eu acho que é importante mesmo a gente falar sobre essa alimentação, do que atrapalha a imunidade e atrapalha, né, a flora intestinal e do que ajuda, né?
E também a gente vê o que, que a gente pode ajudar a Aninha em relação a esse problema, né? Aninha, olha, o que que eu diria para ela? Eu acho que seria bacana fazer uma avaliação do intestino dela, no sentido de uma desbiose, e se ela tem esses outros sintomas. Daí depois a gente pode até me dispor a conversar com ela depois, para a Vou gente trocar o contato de vocês, perfeito. passar. Se é o caso da gente entrar com um probiótico, existem alguns na farmácia, a gente não precisa entrar com manipulação. O próprio kefir, Fê, que é um probiótico. Agora, se ela tem uma intolerância à lactose ou algum desconforto no consumo do leite, precisaria ser um kefir vindo de água, né? Que seja cultivado em água O que é o kefir? natural. É um probiótico natural. Algumas pessoas têm, cultivam, né? Ele se torna como se fosse uma gelatinazinha envolvida no leite ou na água, e a gente pega um pouco disso, como se fosse uma esponjinha, né? Porque é um fungo, na verdade. E a gente vai bater isso num suco, numa combinação que seja gostosa, que a pessoa goste, para facilitar a função intestinal. Tem ação probiótica, né? É um probiótico natural que a gente tem. Os iogurtes também entram como um recurso, se ela gosta, se ela tem o costume de tomar, pode ser iogurte também. Tem o Activia, que tem ação probiótica, falando de marcas aqui, mas só para ajudar, né? O kefir ajuda, ó, estão perguntando aqui, sim. E outra coisa que eu acho bacana falar é da água, né, Fê? Porque também não adianta a gente aumentar o consumo de fibras solúveis ou insolúveis, por exemplo, sementinha de chia, eu acho muito bom. Aveia, eu acho muito boa também. Que são coisas fáceis, práticas também para a gente comprar para colocar em cima de uma fruta e consumir diariamente, sim. Uma fruta que eu acho que tem um efeito laxativo muito bom é o mamão, além de ser rico em beta-caroteno, bastante fibra. É uma fruta muito boa e tem bastante água também. A gente pode deixar fazer isso como uso contínuo, sabe, para a Anne nessa fase dela, associar então o mamão com uma fibra, que seja aveia ou a chia, e aumentar o consumo de água, a salada, né? Então, folhas, nutrientes que tenham, alimentos que tenham bastante fibra na sua composição. Isso é super importante. Eu acho Que que aí esse já. também está ajudando na imunidade nesse momento tão desafiador aí que a gente está passando, certo? Certo, Fê, porque se a gente conseguir ter uma qualidade de alimentação boa, o intestino não estar apresentando esses sintomas que eu estou falando para vocês, né? A gente tende a ter, sim, uma boa qualidade do sistema imune, né? Existem várias coisas que podem ser feitas, existem, aí realmente é uma avaliação individual, porque vem muito de acordo com as queixas que a pessoa tem, né? Mas falando de sistema imunológico hoje, é o pacote completo, né? Tudo isso que associa o estilo de vida com, então, considerando a alimentação, considerando o exercício, considerando a hidratação, considerando o bom sono, e aí a gente faz esse acolhimento geral de todas essas coisas para que a gente tenha o relaxamento necessário para o sistema imunológico também fica bom. Controlar o estresse, o cortisol nesse momento também é muito importante, porque o cortisol alterado também ele altera toda essa questão do sistema imunológico, porque a gente tem que lembrar da nossa associação do cérebro com o nosso intestino. Existe uma coisa que se chama cérebro-intestino, né? Eixo cérebro-intestino, que é essa correlação constante que a gente tem. Então, a gente tem milhares de neurotransmissores que liberam serotonina no intestino, né? Então, assim, a gente tem uma funcionalidade intestinal que vai muito além do que qualquer pessoa pode imaginar. Se a gente fabrica, né, vamos considerar assim, produz serotonina no intestino, olha só a necessidade da gente ter um intestino bom. Serotonina é um neurotransmissor, para quem não sabe, que dá a sensação de prazer, que dá a sensação
de bem-estar. E para as pessoas, por exemplo, depressivas, a gente tem recaptadores, medicamentos que são recaptadores da serotonina, para essa pessoa conseguir ficar bem e sair de um processo depressivo, né, Fê? Então é isso que a gente precisa, ter a nossa serotonina na produção natural, que o corpo mesmo desenvolva. E se a gente tiver uma qualidade da microbiota, como a gente falou bastante dela agora, boa, a gente vai ter a produção da serotonina acontecendo naturalmente. Então, olha a importância da gente cuidar da desbiose, a importância da gente O ter. nosso corpo, ele é perfeito, né? A gente tem tudo que a gente precisa. E quem acaba estragando o nosso funcionamento somos nós mesmos. Porque ninguém abre a nossa boca e coloca a coisa dentro, a não ser um bebê, que aí ele depende do bom senso da mãe para dar alimentos saudáveis, obviamente. Mas você não vê nenhum bebê comendo salgadinho. Como que começa a alimentação da criança? Não é com a frutinha, depois com as papinhas, com coisas saudáveis, né? Tem esse processo. E depois, em algum momento da vida, parece que a gente esquece tudo isso, né? Então, e tudo está perfeito, está tudo muito relacionado, né? Graças a Deus, Deus nos fez tão perfeitos. E às vezes, em alguns momentos, a gente vai deixando com que maus hábitos tenham mais influência na nossa vida do que os bons hábitos, né? E se a gente pode, que nem às vezes as pessoas falam, eu vou deixar para emagrecer somente quando a quarentena terminar. Por quê? Primeiro, a gente não sabe quando vai terminar, né? E segundo, que tem muitas pessoas, a gente está se preocupando muito com alguns alunos da associação. Hoje eles estão com uma rotina muito mais saudável, acordando mais cedo, praticando mais atividade física. A gente tem conversado caso a caso e a gente tem solicitado para os profissionais voluntários da associação, como a Renata, como vários outros que são parceiros da associação, o cuidado. Quando a gente vê que a gente não vai dar conta, a gente chama um profissional para cuidar, né, do caso a caso. Então, tudo isso é muito importante. E agora, este momento, é o contrário. Essa semana mesmo eu tive a live com a Núbia, né? Uma família incrível também, que está sempre presente na associação, nas lives. Elas estão fazendo muito mais aula agora do que faziam antes. Elas estão tendo uma rotina muito mais saudável agora. Então, assim, dá sim para a gente fazer a diferença hoje. Buscar alimentos saudáveis, né, buscar, porque, olha, será que eu estou comendo muito? Será que eu estou substituindo doce pela comida boa, que foi o que você falou, né, no início da nossa live? Porque nós somos responsáveis e as nossas crianças dependem do nosso bom senso para que elas se fortaleçam cada vez mais também, né? Porque tem criança que não sabe o que vai comer, ela depende exclusivamente da mãe. Então, é muito importante que a gente traga essas informações, né? É uma riqueza, essa live de hoje, uma riqueza incrível, uma aula para quem não teve condições, né, de estar estudando, não teve oportunidade de estar estudando, é uma aula riquíssima, né, de conhecimentos saudáveis, né, Rê? Não, é importante, Fê, também eu lembrar, né, pessoal, de uma coisa que eu valorizo muito, que é o exemplo que a gente dá para as crianças, né? Então, você, por exemplo, quando a gente começou, eu lembro muito que a gente conversava disso em relação às crianças. Rê, mas o que você acha? E a gente fez um link do que você faria, inclusive pensando nas crianças, né? Então, a gente tem essa função, né? Como pais, como tios, como membros da família, de também mostrar o melhor caminho, porque vai ser agora, sim, um momento de repente, testar uma receita diferente, se inovar na cozinha, se reinventar com coisas novas. Tem muita gente super ocupada nessa época, muito mais, né? A gente até falou disso, né, Fê? Eu tô, acho que, mais ocupada do que eu estava antes, mas forma da gente conseguir também ter esses momentos de prazer. Vamos considerar que o tempo que a gente estaria no trânsito, né, transitando de um lugar para o outro, a gente tenha esse momento em família fazendo coisas legais, se reinventando, criando. Eu tô tendo mais condição de postar agora, né, fazer uma receita e postar, criar alguma coisa,
do que antes, porque realmente eu não tinha essa disponibilidade. E está sendo gostoso. E eu estou tentando, com isso, realmente estimular as pessoas que estão mais em casa a fazerem isso, né? E tentar E inovar. nós, assim, a gente falou que a gente tem que ser exemplo dentro da nossa casa, né? Uma criança que só vê o pai comendo pizza e lanche, ele não vai querer comer brócolis e salada, né? Então a gente tem, tá claro que às vezes o fast food é normal, né? Uma vez por semana acontecer alguma que, eu quero comer uma pizza, ok. Mas esse exemplo é muito importante, né? E agora eu acho que é um propósito mesmo, Rê, que você tem de espalhar, né, todo esse conhecimento, todas essas suas habilidades na cozinha, porque ela tem umas receitas incríveis de coisas práticas, baratas e que a gente pode fazer de uma forma muito tranquila e nutritivas, né? Então, Rê, eu até gostaria que se você pudesse mandar algumas receitinhas para a gente compartilhar nos grupos da associação, alguma coisa que as mães possam fazer com as filhas, com os filhos, né? Eu acho que pode ser muito rico também esse contato com eles, além de ser muito mais saudável, né? Sim, com certeza, Fê. Eu não quero deixar de falar de uma coisa que eu acho super importante, que são as alergias alimentares, que são, que refletem de forma tardia no nosso organismo. Então, quando a gente tem uma reação, por exemplo, a um fruto do mar, por exemplo, um camarão, que é um alimento alergênico, que tem pessoas que, quando tem uma reação alérgica, tem uma reação imediata, né? Tem que correr para o hospital porque vai fechar a glote. Então, isso é uma reação imediata de uma alergia de um alimento. Então, a gente fala que é reação imediata e, ok, tem que intervir com adrenalina, com alguma coisa, para que ela saia do quadro alérgico. Mas existe a outra alergia, que é a alergia tardia, que é essa que vai prejudicar a nossa saúde intestinal, que eu acho importantíssimo as pessoas identificarem. E a identificação é com esses sintomas que a gente estava falando, da flatulência, do mal-estar, da dor de cabeça. Eu já tirei pacientes de dores de cabeça incríveis, tirando esses alimentos potencialmente alergênicos para ela. Quais são esses alimentos? O leite e seus derivados, né? Que eu acho que muita gente já ouviu falar nesse contexto de leite, né? Ele pode ser bom para muitas pessoas, mas para outras ele pode ser ruim mesmo. Assim como seus derivados. Outra coisa importante é o glúten, que a gente também tem reações muito grandes. Hoje a gente tem uma associação com psoríase, com autismo pelo consumo do glúten. Então, tem crianças que entram muito mais em contato com a retirada do glúten, crianças autistas, por exemplo, com a redução do consumo de glúten, elas saem muito desse contexto do isolamento, da falta de contato visual. É muito interessante. E aí, as pessoas que têm esse desconforto todo também têm que investigar. A psoríase é muito sério, né? E é um processo que perdura se a pessoa não intervir a tempo, né? Vai ficar a vida inteira com psoríase. É muito desagradável. Pode dar uma queda excessiva de cabelo, esses alimentos potencialmente alergênicos também. E outros que são importantes da gente ter atenção é a soja, que também é difícil de digerir. Então, ela se torna uma macromolécula, assim como a macromolécula da proteína do leite. E a digestão é muito complicada. E aí a gente também tem esses sintomas desagradáveis. Uma pessoa que come ovo com muita frequência, ela também pode desencadear um processo alérgico ao leite, que vai ser essa alergia tardia. Então, com sintomas aparecendo de forma mais esporádica, mas pode acontecer. Então, é aquela visualização dos seus sintomas, a percepção dos seus sintomas, né? Então, se for na pele, visualizar na pele, se for uma sensação interna, o que eu estou sentindo? E avalie o que foi consumido no dia anterior. O que será que eu comi que não me fez bem? O que será que está me trazendo esse desconforto? Então, essa autoanálise, essa autopercepção da relação consumo
e sintoma é muito importante porque as pessoas sozinhas podem identificar isso, né? Nem precisa de um profissional. Quando eu entro num processo de avaliação, eu faço até uma retrospectiva aí de consumo para que a gente consiga fechar um diagnóstico e aí fazer o isolamento de um ou outro grupo alimentar, ou que seja um alimento em específico, para que a gente tenha a melhora do quadro. E a gente consegue grandes resultados. Então, essa individualidade, né? Cada um olhar para si, avaliar o que está acontecendo, qual sintoma que está encontrando com muita frequência e o que de repente pode estar favorecendo isso. Porque é um sinal de desbiose. Se esses sintomas estão aparecendo, é um sinal de desbiose, ou seja, a microbiota não está funcionando de forma adequada. Ela está com prevalência de bactérias patogênicas. E um segredo que eu vou contar é: quanto mais bactéria patogênica a gente tem, mais vontade de comer doce a gente vai ter. Então, porque ela se alimenta dos carboidratos simples. Então, farináceos, o próprio açúcar. Então, é como se intensificasse essa demanda por alimentos mais ricos em carboidratos. Só que não é o carboidrato tão do bem assim, né? Carboidratos complexos são os carboidratos melhores para o consumo, que aí a gente pode considerar o arroz integral, os grãos integrais, a aveia, essa semente de chia, por exemplo, é uma fonte pequena de carbo, mas mais até de ômega. Aí a gente tem, o que mais? O arroz integral, enfim, né? Toda essa linha dos integrais que a gente fala, que a pessoa, se não tiver com desbiose, vai ter uma aceitação metabólica boa. Porque se também ela tiver num quadro mais importante de desbiose, ela pode ter um pouco mais de fermentação, porque os grãos demoram mais para digerir. Então tem isso também para a gente ter em consideração. Então é um equilíbrio, né, Fê? Não adianta. Começa pelo equilíbrio da microbiota, que ela tem que estar bonitinha, tem que estar numa condição boa, saudável. O equilíbrio da alimentação, que também precisa estar em ordem, né, com o consumo geral, considerando todas as fontes de proteína também, e não só focar em ovo, não só focar em carne vermelha, tem que ter um mix com peixe, com carne branca em geral. Lombo eu falo que é uma carne boa para quem gosta, o lombo assado é uma carne magra, então a gente também pode fazer uso dessa fonte proteica bacana, né, para quem tá fazendo dieta, não precisa ficar focando só no frango grelhado. Tá aí a dica do lombo, que também é um recurso legal. E fazer todo esse equilíbrio bonito que a gente falou, do prato colorido, do consumo de vegetais frequentemente, do consumo de água, do consumo de frutas, e fazer com que a sua rotina seja o mais organizadinha possível nesse sentido, para a gente ter uma função intestinal boa também, porque ela vai ser o reflexo da sua rotina atual, não tem como ser diferente, né? Ela é um reflexo mesmo, né? E a gente sabe. E quando não está, né, a gente percebe que o nosso intestino não está bem, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Peraí, o que eu comi ontem que não me fez bem? O que eu comi ontem? Será que eu devo voltar? Né? Então, isso é muito importante, né? Essa nossa autoanálise, saber o que é bom pra gente, porque o que é bom pra gente não vai trazer doenças, o que é bom pra gente não vai prejudicar o nosso corpo, não vai nos trazer dores físicas, né? Não vai trazer nada disso. Então, é realmente saber o que nos faz bem e poder, né, cuidar, né, da gente dessa forma, desde a hora que a gente está pensando no que a gente vai comer, né, até na saúde do processo final deste alimento que a gente está comendo. E aquilo que é bom para as pessoas que estão com a gente, né? Agora em casa. E um convite a todos vocês que estão na live, inclusive a gente gostaria de agradecer a todos vocês que participaram com a gente dessa live, de que o momento de mudar os hábitos é agora. Agora a gente tem tempo de ir na cozinha, preparar uma coisa. Eu mesma, só essa live já me deu uma vontade de preparar algumas coisas. Você falou do couve-flor, eu tenho couve-flor na geladeira, já me deu vontade de fazer o couve-flor. Então, é isso. É agora que a gente tem que construir aquele futuro que a gente quer viver.
né? Para esse novo momento que vai chegar, a gente sabe de tudo isso, que todo esse momento desafiador fica em oportunidades, aprendizado, criatividade para se reinventar, mas que é hoje que a gente pode começar a mudar nossos hábitos alimentares, né? Porque a gente vê o quanto é importante. E eu lembro, Rê, que quando eu comecei, né, o tratamento com você, foi muito gostoso, por quê? Porque não teve proibições. Quando eu queria tomar minha taça de vinho que eu gosto, eu tomava. Não teve proibições, foi uma coisa assim de acolhimento. E eu tinha certeza que do tamanho que eu estava, eu ia ter que fazer uma cirurgia para emagrecer e depois ia ter que fazer plástica. Não, eu não fiz nada. Eu fiz atividade física, tô super bem, tô super saudável, porque é possível sim, com uma boa orientação, uma boa nutricionista, e eu tive uma maravilhosa, a gente chegar àquele bem-estar que a gente sonha, aquele corpo ideal que a gente, né, imagina. A gente sabe que neste momento não é um momento de dietas radicais, né, Rê? É um momento desafiador também, mas é um momento de alimentação saudável. E todo mundo sabe o que é saudável. Às vezes as pessoas me perguntam lá na associação, ah, mas isso é saudável ou não é? Falo, olha, eu aprendi uma coisa com a minha nutricionista que é muito importante. E na feira é mais barato. E tudo que tá lá na feira é bom, não é, Rê? Tudo aquilo que você pega no supermercado e abre um saquinho, com certeza aquilo foi industrializado e aquilo não é mais tão saudável. Então isso ficou marcado para mim. Se eu posso comer uma cenoura crua, eu vou comer uma cenoura crua. Perfeito, Fê. E olha, uma coisa que eu acho importante eu falar foi assim, pegando o seu gancho, nada é proibido, né, gente? A questão é ter bom senso, saber o seu limite também, para não entrar num processo de desbiose, porque se a gente vai além daquilo que a gente consegue metabolizar e digerir, a gente vai passar mal, vai ter um reflexo orgânico aí. Então, respeitar o seu limite, não coma forçado, né? No sentido de evite compulsões. Como eu trabalho com transtorno alimentar, eu tenho muito esse feedback atualmente. Tem paciente que está até desistindo porque está falando, Renata, eu não estou conseguindo. Então, eu estou tentando fazer um trabalho que vai mais para o psicológico até do que a reeducação alimentar, porque nesse momento a gente tem que lidar com as angústias. E aí, o alimento não deve tamponar a angústia, gente. O alimento é para nos energizar, nos trazer coisas boas, nos deixar bem nutrido e com toda a energia vital, atuante. Não usem o recurso do alimento como, como se ele fosse eliminar emoções ruins. Tentem não fazer esse vínculo, né? A hora de se alimentar tem que ser um momento gostoso, tem que ser um momento tranquilo. Se tá vindo aquela sensação de eu preciso ir para a cozinha comer alguma coisa, tente escapar desse percurso parando em algum lugar primeiro. Ou seja, vai fazer uma reza, vai fazer uma oração, vai fazer um alongamento, faça o EFT da Fernanda, né, Fê? Que ontem teve a palestra da Fê. Vamos tentar outros recursos que não de primeira e tamponar essa angústia pelo alimento, porque não vai resolver. Só vai aumentar a culpa, só vai aumentar essa sensação de mal-estar, porque o organismo vai sim responder de uma forma ruim, né? Vai ter a prisão de ventre ou de repente até a diarreia, né? Dependendo daquilo que a pessoa comer. Então a gente precisa o tempo todo ter um olhar cuidadoso para a gente, né? Então usar um pouco daquele recurso do mindful também, né? Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir, não se agridam, né? Busquem primeiro tentar um relaxamento, tentar parar, pensar antes de tomar atitudes que depois vocês vão se arrepender em relação à alimentação. Eu acho que isso é fundamental hoje, diante desse contexto que a gente está vivendo, desse isolamento. A fuga para a cozinha é mais rápida, é mais fácil. E aí? E depois, para a gente correr atrás do prejuízo, né? Então, a minha ideia aqui
também, além de trazer todo esse conhecimento do intestino, que eu acho fundamental, e cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre isso, sobre a importância do intestino na nossa saúde, é trazer para vocês também essa colaboração no sentido de vamos ao alimento como um recurso do bem, né? Não é para afogar a mágoa, não é para ter ele ali como um tamponante de angústia, porque não vai resolver e a culpa vai vir e vocês vão se sentir piores. Se precisar, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, como quiser. Alguma dica eu posso dar. Fiquem à vontade, estou fazendo atendimento online também, para quem quiser alguma coisa mais aprofundada. Mas assim, façam do alimento o seu medicamento e não seu recurso para apaziguar a angústia, sofrimento, porque não é esse o sentido do alimento, tá? E sintam-se bem, né? Acolhidos, bem-estar, façam todos os cuidados online que vocês estão recebendo, porque a gente hoje está tendo até mais recurso do que a gente tinha antes, né? E eu estou à disposição sempre para você. Ai, Rê, que delícia de live! Como, ai, você é incrível. Eu ficaria horas conversando com você, porque você é incrível, você sabe, você tem propriedade em tudo que você faz, você é estudiosa. Como eu admiro profissionais como você e assim, além de tudo, sua sensibilidade. Você tem uma sensibilidade como outra. Eu acho que o que você acabou de falar assim, faz tanto sentido para tanta gente, né? Usa o alimento como seu medicamento e se sinta bem, não tenha ele como uma fuga, é isso, é exatamente isso. Eu acho que a mensagem que você trouxe e a explicação que você trouxe foi muito rica. Eu tenho certeza que todo mundo amou. Eu não sei porque os comentários pararam de aparecer. Para mim, pelo menos, mas se alguém tiver alguma dúvida, a Renata é uma pessoa super acessível, ela vai estar à disposição para cuidar, né, de vocês nesse momento à distância. E também as outras pessoas que estão aqui com a gente na live, que precisarem de um atendimento online, que ela também está à disposição. E eu falo, ela foi responsável por uma transformação incrível na minha vida. E depois daquilo, eu nunca mais engordei nada. Não, você viu, né? Eu nunca mais, eu mantive. Por quê? Porque aqui dentro tá tudo bem. Aqui dentro tá tudo em paz. Então eu sei escolher o que eu tenho que escolher. Então é isso. A reeducação alimentar é muito diferente do regime, pessoal. É muito diferente. Porque quando você reeduca, você nunca mais volta a sofrer. Então, Rê, muita gratidão. Eu acho que hoje foi um presente terminar a semana com você aqui. O pessoal da associação está muito grato, está muito feliz. Te amo muito, te desejo um monte de sucesso, motivos para sorrir para você, para essa família linda que eu amo todos. Também são meus pacientes, né, no RPG, na microfísio. E eu acho que é isso, né? Amigos, parceiros e principalmente profissionais. Porque quando você tem um profissional do seu lado, realmente a sua vida flui de uma forma diferente. Então, muito obrigada por essa live incrível. Que vocês que estão nos assistindo pensem aquilo que vocês estão ingerindo, porque aquilo vai ser o resultado de lá na frente você estar bem ou você estar mal, né? A escolha é só nossa, né, Rê? Só nossa. E é lógico. Deixa um recadinho final e vamos. Deixo. Não, e até assim, tirar a culpa, né? Porque dar uma escorregada de vez em quando também não é problema nenhum. O que a gente é ter isso como parâmetro para o dia a dia, né? Então, o parâmetro para o dia a dia é reeducação, no sentido de vamos tentar fazer o melhor que eu posso a cada momento, a cada refeição. Então, é o melhor prato que eu posso fazer agora, eu vou comer uma salada, vou comer uma verdura, vou colorir o meu prato. Se na outra refeição eu não tiver afim, ok, mas tenham em mente a necessidade de se cuidar, porque o reflexo vai vir, né? E hoje eu trabalho também um pouco com a longevidade, Fê. Eu falo para os pacientes, como é que a gente quer estar daqui 10 anos? Eu quero que você aí reflita sobre isso.
Deus. Ideia do que você, como é que você quer se ver, como é que você quer estar. Então, isso é uma coisa importante.